de maneira sobrenatural, Deus foi conduzindo aquela igreja de forma que 10 anos se passaram e agora Paulo está preso numa prisão, provavelmente em Roma, e esta igreja ainda guarda recordações. Essa igreja ainda tem sentimentos com relação ao apóstolo Paulo, e esta igreja continua amando Paulo, que foi o seu pai na fé. E nesta ocasião, a igreja de Filipos envia um dos seus pastores. Tamanha a importância que Paulo era para essa igreja envia um dos seus pastores para levar sustento, mantimento para Paulo. Essa igreja levantou uma oferta e envia Epafrodito juntamente com essa oferta para custear o apóstolo Paulo na prisão. Como nós bem sabemos, naquela época, o prisioneiro era responsável por custear a sua estadia ali. A família do prisioneiro tinha que fazer isso. Paulo não tinha uma família de sangue que pudesse fazer isso, mas ele tinha a família de Filipos, aquela igreja, sua filha, que ele tanto amava. A igreja de Filipos seria, então, aquela igreja do coração de Paulo. Aquela igreja que faria qualquer pastor hoje sentir desejo de ter uma igreja como aquela. Uma igreja viva, uma igreja que o tempo passa e o amor pelo evangelho continua. Paulo já deixou muito claro que essa igreja, quando ajudava Paulo, essa igreja tinha consciência de que ela estava ajudando, na verdade não era Paulo, ela estava trabalhando para o progresso do evangelho. Esse foi o segredo dessa igreja. Porém, essa igreja não era perfeita, como a nossa também não é. E quando Paulo recebe essa visita de Epafrodito, certamente Paulo, como um pai ansioso por conhecer, por saber o que se passa na vida dos seus filhos na fé, certamente Paulo chegou a Epafrodito e disse: me diga, como é que está o fulano? Como está Ciclano? Como está a igreja? Então Epafrodito começa a contar para Paulo naquela prisão, trazendo boas notícias, mas também trazendo problemas. Sabe aquelas irmãs, Evódia e Cíntia, então, elas estão vivendo em desarmonia. Sabe aquele irmão fulano, ele está orgulhoso. A cidadania romana dele está afetando o seu caráter. Ele está menosprezando outros irmãos. E por conta disso, está gerando uma certa dissensão na igreja, desunidade. Aquela igreja não está mais unida. E muitos estão murmurando também, Paulo. E agora Paulo, então, envia novamente Epafrodito. Ele vai dizer isso no próximo sermão, nós vamos ver sobre isso. Paulo intentando enviar Epafrodito novamente para aquela igreja, de volta, para que Epafrodito prossiga com o trabalho no evangelho. E com Epafrodito, Paulo envia então uma carta. Então Epafrodito leva uma carta escrita por Paulo na prisão, e esta carta, basicamente, ela contém notas de louvores a Deus pela fidelidade que aquela igreja tem com relação a Paulo, não, mas com relação ao evangelho. Nos primeiros sermões, nós vimos como Paulo se lembra daqueles irmãos e consegue agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na vida daquela igreja. Aquela igreja tem crescido. 10 anos se passaram e agora aquela igreja, ela tem bispo, diáconos. É uma igreja que cresceu, fortificou. É uma igreja estruturada no evangelho. Nós vimos também que Paulo, enquanto está preso, ele está sofrendo. E como um pai, ele acalma o coração dos seus filhos. E ele escreve nesta carta algo como que: meus filhos, fiquem calmos, fiquem tranquilos. O meu sofrimento, ele é sim um sofrimento. Estou aqui privado, não posso pregar o evangelho, mas não se iludam. A minha prisão, o meu sofrimento tem servido para a expansão do evangelho. Se você é um leitor atento e tem prestado atenção nos sermões que eu preguei até agora em Filipenses, você deve perceber que o evangelho é central nesta carta. Paulo coloca o evangelho no centro desta carta e tudo que Paulo faz agora e escreve nesta carta está conectado ao evangelho. O seu sofrimento ele vê através das lentes do evangelho. Ele agradece a Deus pela vida da igreja, porque aqueles irmãos de Filipos amaram o evangelho ao enviar suprimentos para Paulo. No sermão passado, nós vimos que Paulo começa então a tocar na ferida. Paulo começa a pôr o dedo na ferida, ou seja, a tratar dos problemas.
nós vimos que Paulo começa a pedir para aqueles irmãos para que eles vivam de maneira digna do evangelho. Que esses irmãos deveriam permanecerem firmes num só espírito, lutando unanimemente pela fé do evangelho. Nós vimos que Paulo diz àqueles irmãos que eles devem ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor, ter o mesmo espírito e a mesma atitude. Paulo começa então a conclamar aqueles irmãos a viverem em unidade, a deixarem o orgulho de lado. E ele faz o quê para provar para aqueles irmãos que eles precisam fazer isso? Ele dá uma ferramenta muito importante. Ele expõe no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. O evangelho em toda a sua profundidade. O que nós temos aqui no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, que foi o que nós tratamos, é o evangelho em toda a sua profundidade. Paulo aqui está fazendo uma exposição extremamente teológica a respeito de Cristo. Com apenas alguns versículos, você pode se aprofundar em toda a teologia de Cristo. Paulo nos diz que embora sendo Deus, embora Jesus sendo Deus, aqui ele já trata agora da natureza do nosso Senhor, ele é divino. E aqui você já abre uma ramificação, se você quiser se aprofundar. Você entra na teontologia propriamente dita. Você vai falar do caráter de Deus, dos nomes de Deus, dos atributos de Deus, da trindade e assim por diante. Uma aula de teologia. Depois Paulo fala a respeito da encarnação do nosso Senhor. Como ele, sendo Deus, se tornou um homem. E depois o apóstolo Paulo continua tratando ainda a respeito da doutrina da soteriologia e todos os seus desdobramentos. Paulo nos diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu. Aqui nós temos a doutrina da salvação, expiação, redenção, regeneração, tudo embutido dentro desse conceito. O que Paulo está fazendo é pegando os conceitos próprios da teologia, da cristologia, e conectando a uma pequena porção, um resumo. E depois Paulo traz a doutrina da exaltação, que por si só também daria uma outra aula de teologia. Mas a grande questão, meus irmãos, é por que Paulo faz isso? Por que Paulo faz essa exposição tão profunda, detalhada, segundo os estudiosos, a exposição mais profunda do Novo Testamento a respeito da cristologia? Por que Paulo faz isso? Será que Paulo queria mostrar que ele entende de teologia? Será que Paulo apenas queria dar uma aula teórica para aqueles irmãos? Paulo está conectando a teologia à prática. Para Paulo, sem uma ortodoxia, sem uma doutrina reta, sem um evangelho exposto, não tem como cobrar de alguém uma prática correta, uma ortopraxia. Então tire da sua mente aquela ideia tola de que a teologia é uma coisa e a prática é outra. Para Paulo, para a Bíblia, isso não faz o menor sentido. Para Paulo, primeiro você compreende o evangelho, primeiro você conhece o evangelho, depois é exigido de você prática. Paulo poderia ser alguém muito moralista ou legalista, a ponto de dizer, olha, não vivam aí, irmãs, em desarmonia. Isso é muito feio. Isso aqui é puro moralismo. Qualquer ensinamento, qualquer ordem, sem o evangelho é moralismo. E Paulo, então, faz uma exposição profunda do evangelho para dar àqueles irmãos a ferramenta necessária para viver uma vida digna do evangelho. O que Paulo vai tratar hoje, dos versículos 12 até o versículo 18, é, na verdade, a doutrina da santificação. E não é impressionante que, para falar de santidade, Paulo trouxe a teologia à tona? Não é interessante como Paulo tratou? Paulo não desconectou a santidade da teologia. Paulo apresenta o evangelho àqueles irmãos e depois que ele apresenta o evangelho, agora ele diz, vocês precisam viver de maneira digna do evangelho. Vocês precisam viver uma vida santa, uma vida em santidade. Por quê? Quais são as ferramentas que Deus disponibiliza para nós para vivermos uma vida em santidade? O evangelho, a própria palavra de Deus. O versículo 12 começa com uma palavrinha de conexão. Assim, meus amados, como sempre.
assim, ou seja, por causa do que está atrás, por causa do que eu falei para vocês, por causa do que está escrito. O que é que está atrás do versículo 12? O evangelho em toda a sua profundidade. Agora Paulo diz, por causa desse evangelho que eu preguei a vocês, que vocês já conhecem, mas eu estou mandando novamente para vocês não se esquecerem, por causa do evangelho, assim, agora vocês devem fazer o que eu vou pedir para que vocês façam. Eu vou pedir algumas coisas para vocês. Mas não é um legalismo, não é um moralismo. É por causa do evangelho. Porque se vocês, meus amados irmãos de Filipos, irmãos de Randa, se vocês se lembrassem do evangelho, não se esquecessem da mensagem do evangelho, eles não cairiam nesses erros e nós também não cairíamos nesses erros. Então Paulo está fazendo eles lembrarem do evangelho para não cometerem esses erros pontuais que ele está tratando aqui. Ele vai tratar de 2, basicamente. Mas nós podemos colocar os nossos aqui. Porque o evangelho, ele vai resolver esses problemas que nós temos enfrentado e que vamos enfrentar na nossa vida e que aquela igreja em Filipos, Efésios e todas as igrejas enfrentaram. Mas Paulo, para ele, a solução sempre é o evangelho. Sempre é o evangelho, porque o evangelho é central para Paulo. Então Paulo diz, assim, por causa do evangelho, meus amados, com esse meus amados, fica-nos evidente que Paulo vai exigir santidade de quem é salvo. Não dá para exigir, é impossível exigir santidade de quem não é crente, de quem não é salvo. E a prova disso também está lá no versículo 1 do capítulo 1. Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo está escrevendo para um grupo de crentes. E ele vai exigir santidade de alguém que é crente. Por quê? Porque muitas pessoas, e eu já pensei assim, muitas pessoas pensam que é preciso ter santidade para ser salvo. Como se o meio de eu alcançar a salvação fosse através da minha santidade. E muitas pessoas, então, ficam pregando um evangelho de boas obras para que tais pessoas alcancem a santidade. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. A santidade, ela só pode ser esperada de alguém que já foi alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo. Se você não foi alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo, não tem como você ser santo. Ponto. Por quê? Porque quando nós falamos da doutrina da santidade, da santificação, nós devemos nos lembrar que ela possui 2 aspectos. E um dos aspectos dela é posicional. É uma posição estabelecida, assim como a justificação também o é. Se Deus não estabelecer a sua posição como santo, não tem como você usufruir do outro aspecto da santificação, que é o lado processual, que é o lado prático. Um teólogo no passado já disse que a santificação é o lado prático da salvação, o lado visível da salvação. E é verdade, porque a justificação eu não posso ver. Eu não tenho um aparelho chamado justificatrômetro para saber quem aqui é justificado ou não. Porque é uma posição, ele estabeleceu na eternidade passada. E em certo aspecto, a santificação também é. Porque a palavra santo, por si só, significa separado. Deus, na eternidade passada, nos escolheu, como nós cantamos. Nos escolheu. Então, nós só podemos ter atos, atitudes, ou seja, nós só podemos colocar a nossa santidade em prática por causa da posição estabelecida em Cristo. Ele nos escolheu, ele nos santificou. Ele nos separou para ele. Então, Paulo está escrevendo para um grupo de crentes, irmãos amados no Senhor. Então, ninguém deve ser santo para ser salvo. Antes, porque nós somos salvos, então nós devemos ser santos. A santidade, a santificação, ela é um reflexo natural daquele que conhece o Evangelho. É o reflexo natural daquele que foi alcançado pela verdade do Evangelho. Se você foi salvo, se eu fui salvo, naturalmente deve ser esperado de nós, de mim, santidade. Mas você deve se lembrar que, vez ou outra, você dá uma tropeçada aqui, outra ali. Às vezes você vive uma vida distante de Deus, afastado de Deus, mergulhado no pecado. Sabe por quê? Porque você tirou essa lente do Evangelho. Você passou a olhar o mundo, passou a olhar as circunstâncias com os seus próprios olhos.
E aí você acredita na força do seu braço. Você acredita que você é capaz de vencer alguma luta, quando na verdade você não é, e assim você vai se enfraquecendo e se entregando ao pecado. A lente do evangelho faz toda a diferença para nós. Paulo já tem mostrado isso ao decorrer da exposição dessa carta. Paulo diz àqueles amados irmãos: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Nós percebemos aqui que aqueles irmãos de Filipos eram irmãos que sempre obedeceram ao que Paulo ensinava. O que Paulo ensinava? Adivinha? O Evangelho. Esses irmãos aqui eram obedientes à palavra de Deus, que naquela época ainda estava em processo de ser escrita. Aqueles irmãos obedeciam os ensinamentos de Paulo, que era totalmente fundamentado no Evangelho. Eles sempre obedeceram quando Paulo estava ali. E agora, a tradução da NVI ela não ajuda muito, mas a ideia é, agora que eu não estou presente na vida de vocês, vocês devem obedecer ainda mais. Por quê? Porque a nossa obediência ela não deve estar cativa a uma pessoa. Ela não deve estar presa a uma pessoa. Esses irmãos não devem obedecer porque Paulo está lá. Antes, porque eles foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, eles devem obedecer. Então, nós não devemos obedecer a palavra do Senhor por causa do pastor que está perto de nós, ou do irmão que trabalha conosco, mas nós devemos obedecer porque fomos alcançados pelo Evangelho. E Paulo diz, muito mais agora que eu não estou aí no meio de vocês. Por quê? Porque lembre-se, a santificação, ela é processual. 10 anos se passaram, aqueles irmãos que obedeceram nos primórdios da sua salvação, quando eles foram alcançados, aquelas novas criaturas, aqueles novos convertidos, eles obedeciam. Agora 10 anos se passaram, é de se esperar que agora eles obedeçam ainda mais, porque eles cresceram, eles evoluíram, eles progrediram na fé. Então eles sempre obedeciam à palavra de Deus, que nesse momento estava ainda sendo escrita. Nós não temos o apóstolo Paulo pessoalmente nos ensinando, mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos legou essa carta. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para falar conosco hoje. Então, como nós fazemos para ser santos? Quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que Deus nos dá para sermos santos? Obediência à palavra de Deus é uma ferramenta. Eu quero ser santo, mas eu não quero obedecer à palavra de Deus. Me desculpe, vai caçar sua turma. Na verdade, você não quer ser santo coisa nenhuma. Se você não está disposto a obedecer à palavra de Deus, sinto muito, você não quer ser santo. Você quer apenas se aparecer, você quer qualquer outra coisa, mas menos ser santo. Por quê? A obediência à palavra de Deus, ela está conectada com a nossa santificação. Como é que Jesus disse, orou lá em João 17:3, se eu não me engano? Santifica-os na tua palavra é a verdade, não é isso? Mais ou menos assim? Não é isso que a palavra diz? O salmista, no Salmo 119, o que ele diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é isso que o salmista diz? Então, para não pecar contra ti, o que o salmista faz? Ele esconde a palavra no coração. Ele satura a sua mente, ele satura o seu ser, o seu coração com a palavra de Deus. E assim, então, ele não peca contra o Senhor. Ou seja, ele vive uma vida de santidade. Esses irmãos sempre obedeceram a palavra do Senhor quando Paulo estava ali. E agora Paulo diz, muito mais agora que eu não estou. Porque vocês cresceram. Vocês progrediram na fé de vocês. Quase 10 anos se passaram. Se você olhar a sua vida, se você tem 10 anos de convertido, é claro, se você não tem, olhe aí desde o dia em que você se converteu. Você consegue perceber um progresso de santidade na sua vida? Você hoje é mais santo, ou seja, você obedece mais à palavra de Deus do que quando você se converteu, ou é o contrário? Ou a sua vida é um declínio? Se a sua vida é um declínio hoje,
Se você hoje não consegue obedecer a palavra de Deus como você obedecia no começo, saiba, você se esqueceu do Evangelho. Você o conhece na teoria, mas você esqueceu de colocar o Evangelho no seu coração e nortear as suas atitudes, as suas paixões pelo Evangelho. Porque o Evangelho muda tudo, até mesmo um preso, alguém carcerado pode dizer: alegrem-se comigo. Eu estou alegre. Por quê? Porque o Evangelho muda tudo. O Evangelho muda a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de chegarmos a nós mesmos. Então, se hoje a nossa vida ela está decrescente, espiritualmente falando, nós precisamos urgentemente nos lembrar do Evangelho. Paulo está fazendo aqueles irmãos se lembrarem do Evangelho que eles já conheciam. Então, a gente precisa constantemente nos lembrarmos do Evangelho. Não podemos nos esquecer do Evangelho. Aí Paulo diz o seguinte, que é uma parte aqui que traz um pouco de confusão na mente de algumas pessoas. Ponham em ação a salvação de vocês. Ponha em ação a salvação de vocês. Será que Paulo está ensinando aqui que a salvação ela é algo dado por meio das obras? Será que as minhas obras eu tenho que pôr em ação para ser salvo? Será que é isso que Paulo está falando? Nós já vimos pelo contexto que não, porque Paulo está falando com irmãos que são santos, amados do Senhor. O que Paulo está pedindo aqui? Esse é o versículo principal dentro desses versos que eu estou tratando com vocês. Paulo está falando para aqueles irmãos: olha, vocês foram salvos pelo Evangelho. O Evangelho alcançou vocês. Agora vocês precisam colocar isso em prática. A salvação, ou seja, o Evangelho que te alcançou, que te salvou, você precisa fazer isso na prática. Fazer com os seus braços aquilo que Deus fez na sua alma. Ou seja, as suas obras de santidade. Por quê? Porque é um processo natural. É natural esperar daquele que foi alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, que esse viva de maneira digna do Evangelho, pondo em ação a salvação da pessoa. Paulo não está tratando aqui da salvação por meio das obras. Paulo está mostrando que nós que fomos alcançados, que fomos salvos pelo Senhor, que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho, como ele disse lá para os Filipenses no versículo 27 do capítulo 1. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Em outras palavras, se você quiser grifar, colocar alguma coisa, escrever algo aí, o que Paulo está pedindo, na verdade, é para que eles vivam de maneira digna do Evangelho, ou seja, vivam em santidade. Coloque a santidade não a posicional, porque essa não pode ser alterada, mas a santidade prática, processual. Mas Paulo fala como eles devem fazer isso. Como esses irmãos devem fazer isso? Paulo nos diz que eles devem pôr em ação a salvação deles com temor e tremor. Temor e tremor. Duas palavras fortes. Por quê? Porque Paulo está falando para aqueles irmãos viverem uma vida de santidade tendo temor e tremor. Por causa do que ele disse lá atrás. Por causa do evangelho que ele expôs. Por causa de quem Deus é. Quem é Deus? O que Deus fez no evangelho, o que Deus fez em Jesus. Sabe o que Deus fez em Jesus? Matou o seu próprio filho. A Bíblia fala que Deus não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou. Então nós estamos diante de um Deus que nos salvou sim em amor. Ele nos amou, porém existe um aspecto de Deus que você precisa saber, um atributo de Deus que você não pode esquecer. Ele é justo. E a sua justiça o levou a pregar o seu filho na cruz. Porque ele não poupou o seu próprio filho. A Bíblia nos diz que aquele que não cometeu o pecado foi feito pecado por nós, para que em Deus fôssemos feitos justiça de Deus. Lá naquela cruz, para nos salvar, Deus mata o seu próprio filho. Naquela cruz, o Senhor Jesus é levado a experimentar o pior pesadelo da raça humana. O pior pesadelo que alguém pode esperar. E eu não estou falando dos cravos em suas mãos. Eu não estou falando dos chicotes, dos açoites. Eu não estou falando da coroa de espinho. Eu não estou falando da sua morte física.
Estou falando de algo pior, que você e eu não experimentamos e não vamos experimentar, porque Ele experimentou no nosso lugar. Eu estou falando da justiça, do juízo eterno sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Deus derramou a sua ira santa sobre Ele naquela cruz. Deus matou o seu próprio filho. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso. Deus não poupou o seu próprio filho. Como eu posso viver uma vida porca diante desse Deus? Como eu posso viver uma vida sem santidade? Como eu posso não levar em conta o que Deus fez para me salvar pelo Evangelho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de matá-lo? Como eu posso não ter temor e tremor diante de Deus? Como eu posso participar de um culto público sem levar em conta isso, sem levar o preço que custou para eu e vocês estarmos aqui cultuando a Deus? Como Ele pode ouvir meu louvor mal cantado? Como Ele pode ouvir as minhas orações falhas? Como eu posso prestar culto a Deus agora junto com os irmãos? Por causa de um precioso sangue. E agora, como eu posso vir num dia, no domingo, dia do Senhor, cultuar com os irmãos em comunidade e ficar no celular? Como eu posso desprezar esse dia? Como eu posso tratar esse dia como se fosse um dia qualquer, da qual eu tenho que participar, porque se eu não for, alguém vai me ligar, alguém vai reclamar. Por que você participa desse momento? Por causa das pessoas ou por causa do Evangelho? Se é por causa do Evangelho, é reverência. Temos que ter reverência. Nós estamos diante de um Deus santo que não poupou o seu próprio filho para que você estivéssemos aqui. Nós não experimentamos essa dor, esse sofrimento eterno que Jesus passou naquela cruz. O juízo de Deus, a justiça, a ira santa de Deus caiu sobre ele. Se eu entender isso, se eu entender a gravidade dos meus pecados, entender o preço que foi pago para eu estar aqui, certamente eu teria mais zelo. Eu me portaria de maneira diferente no culto público. Quando nós acordamos domingo de manhã para virmos ao culto, adorarmos o Senhor, o que passa na nossa mente? Ah, só mais um dia. Tem que ir lá, senão o pastor Carlos vai pegar no meu pé. Tem que ir lá, senão que os irmãos vão falar de mim. Será que nós acordamos? Ou será que no sábado à noite nós já dormimos pensando no privilégio que é cultuar ao Senhor em comunidade? Será? Eu acredito que a maioria de nós não faz isso. Eu acredito que a maioria de nós trata o culto público apenas como uma reunião qualquer. Nós estamos diante de um Deus santo, que exige de nós santidade. Por isso, como eu ponho em ação a minha salvação? Olhando para o Evangelho, olhando para o preço que foi pago para que eu pudesse ser santo. E tendo tremor e temor desse Deus que se agradou em moer o seu filho naquela cruz. Isaías 53 diz isso. Como podemos cultuar a Deus de qualquer forma? Como nós podemos, irmãos? E temos cultuado a Deus de qualquer forma, de maneira porca, de maneira vergonhosa, sem levar em conta a santidade de Deus, é porque nos esquecemos do Evangelho. Nos esquecemos do preço que foi pago. Nos esquecemos do que custou a nossa salvação. Custou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está pedindo aos irmãos, e está pedindo a nós, através dessa palavra, para vivermos uma vida de santidade. Eu pergunto, santidade é algo fácil para nós? A santidade é impossível. A santidade não é difícil, ela é impossível. Se nós formos realizarmos obras de santidade pela nossa própria força, pela nossa própria natureza, é impossível, porque nós temos uma natureza caída, uma natureza corrompida, que deseja o mal o tempo todo. Nós só podemos cumprir isso aqui, só podemos obedecer, só podemos pôr em ação a nossa salvação, pelo que Paulo vai dizer no versículo seguinte. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Se não for Deus agindo em nós, se não for Deus mudando o nosso querer, nós nunca vamos desejar ser santos por nós mesmos.
Porque a nossa natureza não deseja ser santa. A nossa natureza, pelo contrário, ela deseja aquilo que é mal, aquilo que é pecado. Porque é isso que satisfaz a nossa carne, o pecado. Mas Deus age nos seus amados, nos seus eleitos, de forma que Deus efetua em nós tanto querer e nos dá capacidade, disposições para realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, no processo de santificação, nós temos a nossa responsabilidade, sim, nós temos que pôr em ação a nossa salvação, porém não é na força dos nossos braços. Não é por nós mesmos, não é porque você é bom, mas é porque ele é bom. É porque a vontade boa dele gera em você, faz mover em você um querer a ponto de você ser capaz de realizar. Só é possível, irmão, porque somos habitação do Espírito Santo. Só é possível porque ele nos deu uma nova natureza. Ano passado, com o Franklin, a gente foi numa igreja e uma moça lá, uma senhora, pegou o microfone para falar. Ela se exaltou o tempo inteiro. Eu oro de tal hora até tal hora. Vocês estavam lá, vocês devem se lembrar. Eu jejuo aqui, tal. Ela ficou uns 10 minutos falando das obras de santidade que ela faz, ou que realizou naquele dia. Meus irmãos, ela não entendeu o Evangelho. Veja o que Paulo diz. É Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dele. É ele. Se você viver uma vida de santidade, se você conseguir viver uma vida profunda de santidade, é ele. Não é porque você é bom. Não é porque você consegue. É porque ele atuou, trabalhou em você. Se ele não tivesse te dado essa nova natureza, você deveria passar pela cruz como Cristo passou, sofrendo toda a ira eterna de Deus. Como você não tem condições de passar pela cruz? O juízo de Deus será manifesto em outro lugar, numa punição eterna. Era isso que nós merecíamos sem essa nova natureza. Então não tem como nós nos vangloriarmos da nossa santidade. Devemos nos lembrar que Deus, ele opera em nós. E Paulo já tinha dito isso aos nossos irmãos lá no versículo 6 do capítulo 1. Veja só. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A nossa salvação, ela é obra exclusiva do nosso Senhor. E dentro de todo esse processo, existe um aspecto ali da santificação que exige de nós obediência à palavra do Senhor, que exige de nós vivermos uma vida de maneira digna do Evangelho, fazendo isso com tremor e temor, porque é Deus quem faz, um Deus justo. Mas o texto nos diz que ele faz em nós, tanto que ele realiza em nós, ele trabalha o nosso querer, de acordo com a boa vontade dele, para o seu próprio prazer, para a própria glória de Deus. Deus atua em nós. Agora, irmãos, a partir do versículo 14, Paulo começa então, depois de expor o Evangelho em toda a sua profundidade, depois de fazer aqueles irmãos se lembrarem de quem Deus é, do que Deus fez em Cristo Jesus naquela cruz, do preço, do alto preço que foi pago, agora Paulo começa a tratar dos problemas que aquela igreja enfrentava. Problemas que pode ser que a gente enfrente, esteja enfrentando, ou vai enfrentar, ou outros problemas que não estão listados aqui. Paulo cita 2 problemas aqui, e ele pede àqueles irmãos para corrigir esses problemas através das lentes do Evangelho, colocando a lente do Evangelho. Se esses irmãos aqui, e se nós entendermos o Evangelho e olharmos esses pontos aqui com a lente do Evangelho, nós, assim como os irmãos de Filipos, não teriam cometido o mesmo erro. Vejam só, verso 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas, algumas traduções, murmurações, nem discussões, discussões podem ser contendas, divisões. Irmãos de Filipos, façam tudo sem queixas nem discussões. Interessante, Paulo expôs o Evangelho primeiro. E agora Paulo está exigindo deles na prática. Na prática.
obras de santidade. Paulo está apontando para a ferida deles agora, está colocando o dedo na ferida deles. Vocês estão murmurando demais. Vocês estão vivendo de maneira queixosa. Vocês estão se queixando o tempo inteiro. Há contenda no meio de vocês. Há desunião no meio de vocês. Por quê? Porque falta humildade. E aí, então, Paulo, ao dar essa ordem àqueles irmãos, esses irmãos agora, assim como nós, devemos olhar essa ordem tendo o evangelho como a lente. Por quê? Porque isso muda tudo. Se esses irmãos não houvessem se esquecido do evangelho, jamais eles estariam se queixando ou murmurando. Porque como posso eu murmurar? Sabendo do evangelho, o que é o evangelho? O evangelho nos mostra o cordeiro puro, santo, imaculado, que não cometeu nenhum pecado e que foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Se tem alguém na face da terra que poderia reclamar de algo, era o Senhor Jesus. Ele não cometeu nenhum pecado. Nenhum pecado. Foi levado ao matadouro e foi levado como uma ovelha muda. Ele não reclamou. Como posso eu reclamar dos meus sofrimentos? Como posso eu reclamar do desemprego? Como posso eu reclamar de qualquer circunstância, sendo que Deus não reclamou, o próprio Jesus não reclamou? Você acha que os seus problemas é maior do que o que ele enfrentou, que a sua luta é maior do que a dor que ele sentiu? Ele viu o próprio Pai virando as costas para ele. Ele viu o próprio Pai infringindo todo o castigo eterno, toda a justiça, toda a ira sobre ele. E ele não reclamou. Como posso eu reclamar? Como pode vocês reclamarem? E nós somos campeões em reclamar. Somos campeões em reclamar. Se chove, está ruim. Se está sol, está calor. Se tem muito serviço, está ruim. Se tem pouco serviço, está pouco. Não é? A gente reclama o tempo todo. A igreja não está boa, os pastores não estão bons, os irmãos do louvor estão ruins. Tudo está ruim. Tudo está ruim porque somos campeões. Agora, como posso reclamar? Tendo a lente do evangelho. Eu deveria me sentir envergonhado de reclamar, de murmurar, de me queixar. Por quê? Porque ele não se queixou. Ele foi mudo para aquela cruz. E ele tinha todas as razões para isso. Eu não. Eu sou um miserável pecador que fui salvo pela graça. Tudo é graça para mim. Tudo é graça. Ah, está uma crise, eu perdi meu emprego. Pare de se queixar. Deus vai cuidar de você. Ele fez aquilo que era mais importante. Ele te chamou para ser filho dele. Ele te salvou, ele fez aquilo que é mais importante na sua vida. Você é um filho de Deus. Para de reclamar, ele vai cuidar de você. Ele deu o seu próprio filho. Ele deu aquilo que é melhor, aquilo que é mais importante para ele. Ele deu o seu próprio filho, você acha que ele não vai te dar comida? Você acha que ele não vai te sustentar? Confie nele. Confie nele, pare de se queixar. Apenas confie, ele é seu pai, ele vai cuidar de você. Por quê? Por causa do evangelho. No evangelho nós vemos um Deus que doou a sua própria vida. Certamente ele vai cuidar de você. Como tem cuidado. Talvez você não tenha percebido. E por causa disso, você tem murmurado. Se nós olharmos para o evangelho, para a cruz de Cristo, não sobrará espaço para murmurações e queixas. Antes, só sobrará gratidão em nossos corações. Só sobrará alegria em nossos corações. Paulo está falando da carta da alegria. Por que Paulo se alegra tanto? Porque ele sempre olha para o evangelho. Porque ele sempre olha para o evangelho, ele se lembra de quem ele é. Num dos sermões mais para frente aqui, ele vai falar de quem ele era, como ele trata, considera tudo aquilo como esterco por causa de Cristo. E agora ele pode se alegrar por causa do evangelho. O evangelho muda tudo. Inclusive as nossas atitudes. Inclusive o fato de nós murmurarmos. Se nós olharmos para o evangelho, certamente não murmuraríamos. Paulo diz também, nem discussões, nem contendas ou divisões. O texto que foi lido
por alguém hoje, acho que foi pelo irmão Cristiano, lá de Efésios capítulo 2, fala que Deus, olha o que Deus fez pelo Evangelho. Olha, eu não sei se você já parou para pensar na loucura do Evangelho, o que o Evangelho é capaz de fazer. Deus pegou os judeus, pegou os gentios, dois povos irreconciliáveis, que não tinham acordo, jamais se assentariam à mesma mesa para comer. Olha o que Deus faz pelo que Cristo fez na cruz. Dos dois, Deus fez um único povo. Deus derruba o muro de separação que havia entre esses povos. Agora, como posso eu, como pode você, no seio da igreja, no corpo de Cristo, levantar discussões, levantar contendas? Como podemos nós dividir aquilo que Deus uniu? Esses irmãos aqui, eles estavam dividindo o corpo de Cristo, e nós vamos ver lá no capítulo 4, versículo 2, que Síntique e Evódia estavam separadas, estavam em discórdia, e tudo isso, somado a mais outros problemas, a falta de humildade, tudo isso estava levando a igreja a pensar do mesmo modo, a não viver em amor, a não viver o mesmo espírito e a não ter a mesma atitude, que foi o que nós já tratamos. Agora, como podemos nós fazer isso? Sendo que na cruz Deus uniu. Primeiro, Deus nos uniu ao Pai. Jesus nos uniu ao Pai através de seu sangue. Que era impossível termos comunhão com Deus. Ele uniu. E depois Deus une as pessoas, o seu rebanho. Como nós podemos dividir, causar contendas, dissensões no meio da igreja? Quando alguém chega para nós com dificuldade com algum irmão, alguém está com raiva um do outro, aconteceu alguma coisa, nós somos campeões de jogar um contra o outro. Alguém chega para você e fala, olha, o irmão fulano aí fez isso, isso, isso. Tem certeza? Na maioria das vezes nós jogamos álcool no fogo. Nós colocamos mais lenha. Nós começamos também a falar mal do irmão, quando na verdade nós deveríamos ter atitude pacifista, de pacificadores. Nós deveríamos dizer, irmão, perdoe, porque Cristo te perdoou. Perdoe, sabe por quê? Porque a salvação desse irmão que te magoou, que te ofendeu, custou o mesmo preço da sua salvação. Deus o comprou com o mesmo sangue. Por causa desse irmão que te magoou, Deus matou o seu próprio filho na cruz do Calvário. Assim como Deus matou o seu próprio filho por causa de você, por causa dos seus pecados. Então, que diferença há? Como eu posso não perdoar o irmão? Como eu posso gerar contendas, sendo que Deus me perdoou, sendo que Deus me uniu no corpo de Cristo? Esse problema que essa igreja estava enfrentando, lá em Filipos, só poderia ser resolvido com o Evangelho. Por isso Paulo se viu na necessidade de expor o Evangelho em toda a sua profundidade. Então, façam tudo, sem queixas nem discussões. Para quê? Para quê? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Qual a finalidade disso? O que Paulo está pedindo para eles tem por finalidade para que eles venham a se tornar puros e irrepreensíveis. Paulo está de olho na santidade deles. Isso que vocês estão fazendo tem nos levado a tomar repreensões. Vocês são filhos de Deus, mas vocês estão carregando culpa. A vida que vocês estão vivendo, essas dissensões, essas queixas, está trazendo mau testemunho para aqueles que estão lá fora. Está trazendo mau testemunho, está dividindo o corpo de Cristo. Vocês precisam viver sem queixas, nem causando dissensões ou contendas, para que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Onde? Não só na igreja, mas no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A santificação também serve para que nós
venhamos a anunciar o Evangelho através das nossas vidas, para que as pessoas, ao olharem para nós, elas percebam algo diferente e isso gere em nós uma oportunidade de pregarmos o Evangelho, para sermos como luz, como luzeiros no meio de uma geração corrompida. Como será que os incrédulos, os ímpios que estão à nossa volta nos enxergam? Será que o brilho do Evangelho faz a gente se destacar no meio deles? Será que eles olham para nós e percebem algo diferente em nós? Uma luz própria do Evangelho? Ou será que eles não percebem diferença nenhuma? Talvez a única diferença sua para um ímpio é que você não fale palavrões. Isso se você não fala, né? Porque eu não sei, eu não estou lá. Porque se falar, aí não tem diferença nenhuma. Será que a única diferença que as pessoas podem ver em nós é que nós somos religiosos? Que nós lemos a Bíblia no nosso canto quando lemos? Será que eles percebem na prática a nossa atitude humilde como a de Cristo? A nossa atitude sem ser arrogante, sem menosprezar o próximo? A nossa atitude de obediência aos nossos superiores? Será que eles conseguem perceber uma diferença em nós por causa do brilho de Cristo, ou seja, por causa do Evangelho que foi estampado em nossos corações? Se não, nós precisamos olhar para o Evangelho. Nós precisamos tatuar o Evangelho no nosso coração, para não esquecermos mais dele. Paulo diz que aqueles irmãos deveriam brilhar como estrelas no universo. As estrelas estão a milhões de quilômetros de distância de nós. Mas nós podemos contemplar o seu brilho, porque o seu brilho é irresistível. Não sei se você já fez isso, talvez, Rogério, que é lá de Minas, lá no sertão, lá deve ser mais fácil para ver isso. Mas muitas vezes, quando criança, nós íamos para a roça e nós ficávamos deitados na grama, olhando o céu estrelado. Aquela coisa mais linda, brilhando. Você não pode apagar o brilho de uma estrela, porque o seu brilho é natural. Assim deveria ser conosco. Nós não podemos apagar o brilho do Evangelho em nossas vidas, porque é natural, é a consequência natural de alguém que é salvo em Cristo Jesus, pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo que ele fez na cruz. A consequência natural é uma vida em santidade. É uma vida em santidade, devemos brilhar. Aí o versículo 16, Paulo mais uma vez toca aqui no instrumento que Deus outorgou à igreja para vivermos uma vida em santidade. Versículo 16, Paulo nos mostra o que devemos fazer para vivermos como estrelas brilhando no meio dessa geração depravada, corrompida, para vivermos de forma irrepreensíveis, para vivermos como filhos de Deus inculpáveis, puros, sem manchas. Paulo diz aqui no versículo 16, o segredo é retendo firmemente a palavra da vida. Retendo firmemente a palavra da vida. O segredo da nossa santificação está nesse livro que você tem em suas mãos, que Deus te deu. Então retenha, guarde para você, esconda, como o salmista disse, a palavra no teu coração, para você viver uma vida de santidade, para a gente viver uma vida de santidade. Se assim o fizermos, se escondermos a palavra no nosso coração, viveremos de maneira digna do Evangelho. Viveremos de maneira digna do Evangelho. Eu não vou entrar no versículo 17, porque não vai dar tempo. Eu vou deixar isso para fazer na próxima oportunidade. Mas tudo que nós vimos até aqui é como Paulo considera o Evangelho fundamental para a vida do cristão. E que sem o Evangelho é impossível vivermos uma vida de santidade. Eu sei que muitas vezes, nós nos esquecemos das verdades do Evangelho. Muitas vezes nós esquecemos do preço que foi pago naquela cruz. E por nos esquecermos disso, muitas vezes não vivemos uma vida digna do Evangelho. Por nos esquecermos do que o Evangelho nos ensina,
nós nos esquecemos de pôr em ação a nossa salvação, ou seja, a vivermos uma vida de santidade. Nós nos esquecemos de cultuar ao nosso Deus ou de viver a nossa vida com temor e tremor diante desse Deus. Mas o que eu quero conclamar aos irmãos nesse momento é que todos nós jamais nos esqueçamos do Evangelho. Porque quando nós nos esquecermos do Evangelho, no momento em que nos esquecermos, certamente nos afastaremos de vivermos uma vida digna do Evangelho. Se nos afastarmos do Evangelho, se não retermos firmemente a palavra da vida em nossos corações, jamais poderemos colocar em ação a nossa salvação. E se porventura você vier a ser um super santo, conseguir fazer muitas obras de santidade, seja ainda mais humilde. Não se esqueça que é por causa dele, que é por causa de Jesus, que é pelo que ele fez, é por causa da nova natureza que ele te deu na regeneração. Caso contrário, seríamos incapazes de viver uma vida digna do Evangelho. Eu termino com o versículo 27 do capítulo 1. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Irmão, não importa o que aconteça. Não importa. Seja o Covid-19, seja o desemprego, seja a ofensa que algum irmão te causou. Não importa se um chefe te atacou, se um chefe te ofendeu. Não importa. Você deve viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Meu tempo já foi, né? Que o Senhor nos ajude nesses tempos terríveis a vivermos de maneira digna do Evangelho. Porque só assim poderemos colocar em ação a nossa salvação. Só assim. Que o Senhor nos ajude. Curva sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo Evangelho. Nós agradecemos ao Senhor porque podemos contemplar aquela cruz de dor, aquela cruz horrível, horrorosa. E mesmo ao contemplar essa cruz, Senhor, nós podemos vislumbrar o Teu amor para conosco. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo se doando por nós, miseráveis pecadores. Obrigado, Senhor, porque ao olhar para o Evangelho, nós descobrimos que a justiça foi satisfeita naquela cruz. E dessa forma o Senhor nos redimiu. Dessa forma o Senhor nos justificou. E por causa do que Cristo fez na cruz, o Senhor nos regenerou. E por causa de tudo isso, nós temos paz com o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, porque não temos vivido de maneira digna do Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, porque temos dificuldade para perdoar os nossos irmãos, porque temos dificuldade de ter comunhão com alguns irmãos. Perdoa-nos, Senhor, por construir ou levantar esse muro de separação que o Senhor derramou pelo Evangelho. Perdoa, Senhor, o nosso descaso no culto público, quando muitas vezes não fazemos com temor e tremor. Nos perdoa, Senhor, por não colocarmos a nossa salvação em ação. Nos perdoa, Senhor, por darmos ouvidos à nossa carne. Pedimos ao Senhor pela vida da nossa igreja aqui em Randa, para que o Senhor nos ajude a progredir como igreja, como irmãos, como cristãos, como salvos. Que a nossa vida seja um progresso e que cada dia mais amemos o Senhor, retendo firmemente a palavra da verdade nos nossos corações. E com isso, naturalmente, amaremos os nossos irmãos. Amaremos os nossos irmãos.
Se houver, Senhor, algum muro de separação, se houver entre nós algum irmão magoado ou chateado com algum outro, ou algum irmão que não sente prazer de estar com outro irmão, seja lá por qualquer razão, perdoa, Senhor, os pecados. E ajuda-nos a percebermos que o Senhor naquela cruz nos uniu, nos reconciliou. Ajuda, Senhor, esses irmãos ou irmãs que encontram dificuldades relacionais. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sermos luz, a brilharmos como estrelas no meio dessa geração corrompida, que as pessoas aos nossos arredores, ao contemplarem a nossa vida, o nosso dia a dia, que essas pessoas possam ver o Senhor brilhando em nós. Brilhando em nós. Nós terminamos, Senhor, esse momento com o coração agradecido. Agradecido, porque o Senhor nos comprou com um precioso sangue. Porque o Evangelho é tudo para nós. E se não fosse o Evangelho, não estaríamos nem aqui, cultuando ao Senhor. Eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.